Então, meus alunos queridos, hoje nós vamos refletir sobre o movimento expressionista que acontece no século XX. É um movimento que desponta na modernidade, é de vanguarda. Por que de vanguarda? Vai além do tempo e acontece na Alemanha, de 1905 a 1930, em meio a uma Primeira Guerra Mundial, e com um grupo que se chamou Die Brücke, que quer dizer a ponte. Por que a ponte? Porque é um elo, é um vínculo. E esse movimento, ele achava que a arte deveria expressar os sentimentos do artista e não a imagem do real. Então, assim, ó, por que o sentimento? Porque era uma época em que eles até contavam com uma certa vaidade o grau de depressão que eles viviam. E uma curiosidade que a maioria dos pintores expressionistas, muitos deles escreviam poesia. E o interessante que eles gostavam de contar que os seus quadros eram seus filhos, porque ali eles fomentavam e comentavam o grau e a profundidade da sua depressão. Então, essa arte, essa expressão, ela causa um impacto emocional do artista. E mesmo que eles viviam num meio em que estava explodindo uma guerra. Então vocês imaginem assim, uma Europa toda fervilhando em prol desse compasso, né, de guerra. Então, o que acontece? Eles começam a deformar a realidade. Imagina, saem daquela arte tão delicada do impressionismo, do pontilhismo, daquela técnica tão sutil que vinda de Paris, né, da França, e a Alemanha então explode com essa proposta tão pungente que retrata com veemência o pessimismo com relação ao mundo e realizando assim uma pintura que foge às regras tradicionais, onde eles não buscam a harmonia das cores, onde o domínio é do psicológico, onde as cores são vibrantes, fundidas ou separadas. É um dinamismo improvisado, abrupto, inesperado, onde tem uma pintura martelada, áspera. É uma técnica violenta, gestual, tanto com o pincel quanto com a espátula, e fazendo assim um empastamento ou provocando explosões de possibilidades com a tinta, né? E eles têm um olhar muito pelo patético, pelo trágico, pelo sombrio. Então, nessa expressão artística, muitos experimentaram, mas houveram expressões assim que mais se destacaram. O Van Gogh. O Van Gogh, ele transitou após o impressionismo, ele fez parte da escola pós-impressionista, e o Van Gogh, essa figura ícone no nosso meio, esse artista tão, hoje ainda no momento contemporâneo, tão falado, tão especulado, ricamente estudado. Van Gogh se sobressai, se destaca exatamente pelo seu gestual, seu contexto, a sua retratação, vindo também com uma vida polêmica, uma vida fatídica, fracassada, porque na realidade a literatura afirma que ele nunca vendeu um quadro sequer, né? E vem o Edvald Munch, que se destaca pelo quadro Grito, que a seguir nós vamos ver, e o Ernest Ludwig Kirchner, que ele retrata muito da sociedade alemã. Então, nós observamos assim que Van Gogh empenha profundamente em recriar a beleza dos seus seres. Ele busca através da cor a retratação da natureza, ainda inspirado no impressionismo.
era uma pessoa solitária, e ele também participou de vários grupos, dentre ele o Gauguin. Ele fazia parte de grupos que se uniam, iam para os ateliês, mas não dava certo. Ele era um homem que mendigava a sobrevivência, porque o Theo, o irmão dele, o patrocinava, né, nos materiais, e ele vivia também da generosidade dos amigos. Van Gogh tinha vários relacionamentos amorosos, dos quais não se mantinham exatamente pela fatídica miséria. Ele, ele era assolado por um desequilíbrio, não que ele tivesse desânimo para pintar, ele tinha, mas ele tinha um temperamento um tanto difícil para a sobrevivência. Então, a gente observando os quadros do Van Gogh, a gente observa que tem uma intensidade na cor, ele tem um gestual muito impactante, ao mesmo tempo delicado. Se destacam muito os girassóis, que são obras que hoje já caíram no domínio público, porque elas já passou um tempo, né, de, de existência. Então, quando isso acontece, hoje a gente pode ver estampa das obras dele, uh, multiplicada em vários produtos, né? E esse o quarto dele é famosíssimo. Quando ele tão animado tentou decorar esse quarto, numa mudança de tantas que ele já fez, né? Ele tenta, mas ele não consegue sobreviver muito tempo sozinho. Ele busca o auxílio do irmão e depois ele vai para um trigal com uma espingarda e lá ouve-se um tiro. Ele volta ferido e cai moribundo sobre uma cama e vive ainda alguns dias. E esse suicídio, né, que ele praticou, ele não sobrevive e, enfim, ele parte, né? Na internet há uma afirmação que houve a venda apenas de um quadro. Nas literaturas clássicas a gente não encontra nenhuma informação de venda de quadro algum. No entanto, com o passar dos anos, ele foi reconhecido e aclamado e até hoje ele é respeitosamente citado. Eu tive a oportunidade de assistir uma peça de teatro, um monólogo, onde havia umas citações, releituras, leituras, aliás, de cartas em que Van Gogh mandava para o Theo quando ele estava em outros lugares, em outras cidades. E todas as cartas muito fortes, muito pungentes, muito conflituantes. Ele era um homem que vivia extremamente atormentado. E a seguir nós temos o Edvard Munch, que esse é o pai da famosa obra O Grito. O grito é realmente um socorro, é um alerta, é uma súplica. E Edvaldo, ele trabalha basicamente com o patético, com o tétrico. Ele se dá o direito de retratar um velório, pessoas deprimidas, pensantes, mas ele é muito feliz nas cores terrosas, nas cores terciárias que ele usa muito, né? Ele transita muito bem a essa gama de cores. Mas o grito é o seu carro-chefe, é onde ele vai buscar a dor, né? Ele retrata o que ele está sentindo. Ele também foi retratista, né? E a seguir o Kirchner, que ele retrata o cotidiano, né? Ele retrata o glamour e ele faz parte da fundação do grupo do Dierdrich, que quer dizer a ponte,
e que ele foi muito influenciado pelo cubismo, pelo fauvismo, que são movimentos que depois vocês verão, tá? Ele busca muito a forma geométrica, a geometrização na composição dele, mas ele também tem uns traços agressivos. É bem forte, inclusive ele tem uma coisa bem, uma tendência assim meio de Gauguin. Gauguin também tem essa intensidade dos vermelhos, e os tons terrosos não são apagados, são vibrantes. Então, cada um nas suas características, nas suas peculiaridades, buscando a expressão, buscando externar o seu emocional. Podem vocês buscarem de alguma maneira outros recursos literários através da internet, buscar estender além dessas pinceladas que a prof está dando para vocês. Um beijinho em cada um. Obrigada. Espero que vocês tenham aproveitado esta fala.